Você já parou para pensar por que algumas pessoas conseguem construir riqueza extraordinária enquanto outras passam a vida inteira trabalhando e nunca saem do mesmo lugar? E se eu te dissesse que um dos maiores investidores da história construiu sua fortuna seguindo princípios simples que já estavam escritos há milhares de anos? Parece improvável, mas essa é a história de Warren Buffett. Conhecido como o Oráculo de Omaha, ele é considerado um dos maiores investidores de todos os tempos. Um homem que começou cedo com ideias simples e construiu uma das maiores fortunas do mundo. Mas aqui está o detalhe mais interessante. Ele não é conhecido por seguir uma religião. Mesmo assim, muitos dos princípios que guiam suas decisões são extremamente semelhantes aos ensinamentos da Bíblia. E isso levanta uma pergunta poderosa. Será que o segredo não está apenas na fé, mas nos princípios? Para entender isso, precisamos voltar ao início. Warren Buffett nasceu em 1930, nos Estados Unidos. Desde cedo, ele demonstrou algo incomum. Enquanto outras crianças estavam brincando, ele estava interessado em números, negócios e oportunidades. Com apenas 6 anos de idade, comprou pacotes de refrigerante e vendeu unidade por unidade com lucro. Era simples, mas revelava algo profundo. Ele já pensava como alguém que cria valor. Na adolescência, já estava investindo. Comprava ações, vendia, errava, aprendia e continuava. Mas o que diferenciava Buffett não era apenas inteligência, era comportamento, era disciplina, era mentalidade. E isso nos leva ao primeiro grande princípio, o princípio da paciência. A Bíblia diz: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o orgulhoso. Agora pensa nisso. Vivemos em uma geração que quer tudo rápido. Dinheiro rápido, resultados rápidos, sucesso rápido. Mas Warren Buffett fez exatamente o contrário. Ele ficou rico devagar, investindo ao longo de décadas, permitindo que o tempo fizesse o trabalho. E isso é algo que poucas pessoas conseguem fazer, porque exige paciência. E paciência exige controle. Enquanto muitos entram no mercado querendo ganhar dinheiro rápido, Warren Buffett espera, observa, analisa e só então age. Ele não se move por emoção, ele se move por convicção. E isso cria uma vantagem gigantesca, porque no mundo dos investimentos, quem controla o tempo, controla o resultado. Mas a paciência sozinha não é suficiente. Ela precisa de direção. E isso nos leva ao segundo princípio: simplicidade. A Bíblia diz: a riqueza obtida às pressas diminuirá, mas quem a ajunta pouco a pouco terá aumento. Buffett sempre seguiu uma filosofia simples: invista apenas naquilo que você entende. Nada de modas, nada de complicação, nada de correr atrás do que está em alta. Ele evita o que não compreende, foca no básico e repete por décadas. Enquanto muitos tentam fórmulas complexas, ele simplifica. E isso é mais difícil do que parece, porque o simples exige disciplina, o simples exige consistência, o simples exige ignorar o barulho. E o mundo hoje é cheio de barulho. Mas Buffett não se distrai, ele mantém o foco. E isso nos leva ao terceiro princípio: autocontrole. A Bíblia diz: como cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Agora presta atenção nisso. Buffett não perde dinheiro por causa do mercado. Ele evita perder dinheiro por causa das emoções. Ele não entra em pânico, não segue multidões, não toma decisões impulsivas. E isso é extremamente raro, porque a maioria das pessoas não perde dinheiro por falta de conhecimento. Perde por falta de controle emocional. Compra por ganância, vende por medo e repete esse ciclo várias vezes. Mas Buffett não. Ele controla suas emoções e, por isso, controla seus resultados. E aqui está uma frase dele que resume tudo: se você não consegue controlar suas emoções, não consegue controlar seu dinheiro. Isso não é apenas estratégia, isso é princípio. E esse princípio já estava na Bíblia. Mas existe um quarto princípio,
ainda mais profundo. Integridade. A Bíblia diz: a integridade dos justos os guia. Buffett sempre valorizou sua reputação. Ele acredita que confiança vale mais do que dinheiro, que caráter vale mais do que lucro rápido, e isso influencia diretamente suas decisões. Ele escolhe parceiros confiáveis, evita negócios duvidosos e pensa no longo prazo, não apenas no ganho imediato, porque ele entende algo que muitos ignoram. Dinheiro pode ser perdido e recuperado, mas reputação, uma vez destruída, dificilmente volta. E isso é um princípio poderoso. Agora junta tudo isso: paciência, simplicidade, autocontrole e integridade. E você começa a perceber um padrão. Não são apenas estratégias financeiras, são princípios de vida. E o mais interessante, esses princípios já estavam escritos há milhares de anos. Agora vem a parte mais importante de todas. Warren Buffett não ficou rico porque decidiu seguir a Bíblia diretamente, mas ele seguiu princípios que a Bíblia já ensinava. E isso revela uma verdade poderosa. Princípios funcionam, independente da crença. Assim como a gravidade, você não precisa acreditar para que funcione. Se você pula, você cai. Se você planta, você colhe. Se você vive com disciplina, você cresce. Se você vive com propósito, você constrói. E isso muda tudo. Porque significa que o sucesso não está reservado apenas para alguns. Ele está disponível para quem decide viver pelos princípios certos. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Se alguém como Warren Buffett, aplicando esses princípios ao longo da vida, conseguiu construir uma das maiores fortunas da história, o que aconteceria se você começasse a aplicar esses mesmos princípios hoje? Talvez o que está faltando na sua vida não seja talento, não seja oportunidade, não seja sorte. Talvez seja alinhamento. Alinhamento entre o que você faz e os princípios que realmente funcionam. Porque quando você se alinha com princípios corretos, os resultados deixam de ser imprevisíveis e passam a ser consequência. E essa é a grande lição. O sucesso não é um evento, é um processo. E esse processo é guiado por princípios. Agora a decisão está nas suas mãos. Decidir continuar vivendo de forma reativa ou começar a viver de forma intencional, seguindo princípios que realmente funcionam. Se esse conteúdo fez sentido para você, escreve aqui nos comentários: princípios funcionam. E segue o canal, porque aqui você aprende a crescer, não só financeiramente, mas com inteligência e propósito.